Sou William Roberto, faixa preta de Karatê. Tenho aqui o Dojo Kon Takayama. Tenho comunidade online Caminho do Karatê, onde lá eu falo sobre filosofia, história e a prática do Karatê. Tenho como base o Karatê como modo de vida. Como eu tinha dito na outra live, eu vou fazer a leitura comentada do Caminho do Guerreiro, de Vera Lúcia Sugai. Esse aqui é o volume 2. Eu não li esse livro ainda, então eu vou fazer a leitura na íntegra. No primeiro volume fizemos uma breve viagem pela história do judô e pela filosofia milenar que lhe deu a luz. E agora vamos aportar no Brasil, um país muito novo e diferente, de diferentes encantos, mas tão acolhedor e de espírito tão livre como a terra de Kanagara, a pátria em que o judô nasceu. Em seu novo lar, espalhou sabedoria e compartilhou de alegrias tão próprias das gentes que o acolheu. Firmou novos laços, ampliando os espaços de um chão muito amigo que agora judô um tanto é seu. E assim foi alargando as fronteiras com seu mundo bonito, nos trazendo cultura e mostrando um caminho tão grande, tão amplo, que é realmente difícil delimitar o alcance das suas inúmeras possibilidades, mas que são reconhecidas principalmente no âmbito educacional. Todavia, nesse vasto universo do judô, arte marcial, filosofia e caminho de autoconhecimento, desponta pelo seu brilho o prestígio, o judô esportivo, que ao adquirir luz própria, acabou por ser o mais conhecido pelo público. No que tange ao Brasil, os seus atletas têm sido alvo de um reconhecimento popular que se deve, sobretudo, a uma postura ética que o diferencia e faz merecedor dessa referência. Muito embora esse esporte trilhe um caminho já independente de suas raízes filosóficas, foi ela a influência primeira no itinerário popular que reconhece o seu perfil disciplinar e educacional no posicionamento modelar de seus atletas ídolos e ídolos. Essa talvez seja a principal razão do fascínio que exerce e com certeza é o que lhe confere a natureza cintilante de uma estrela maior na constelação dos esportes olímpicos. Na medida dessa importância, gostaria de tecer algumas considerações sobre o judô esportivo no Brasil e de apresentar Sumio Sugimoto como uma referência muito justa da sua posição nesse contexto. O seu depoimento no próximo capítulo deve-se à sua representatividade enquanto atleta, professor de educação física, pedagogo e sensei. O seu testemunho sincero mostra a trajetória de quem, com todas as dificuldades inerentes à sua caminhada, antes de mais nada, foi em busca do seu sonho de menino. Bom, esse livro aqui é O Caminho do Guerreiro, de Vera Lúcia Sugai. Ela tem a participação, como foi dito nisso que eu já li, né, do Sumio Sugimoto, que ele sim é o especialista aqui, pelo visto, né? Aqui fala, Vera Lúcia Sugai é psicóloga e terapeuta gestaltista. Não sei do que isso trata. Há 17 anos, trabalhando com adolescentes, adultos e casais. É também professora de yoga há 22 anos, praticante de judô e aikido. Sumio Tsumoto é formado em educação física e pedagogia. É professor de judô, sexto dan e campeão paulista, brasileiro e pan-americano dessa arte. Beleza. Essas são as duas pessoas responsáveis por esse livro, principalmente dela, né? O judô, a gente não tem ele como uma arte marcial muito... É uma arte marcial eficaz, mas a gente não vê muito sendo dito que o judô serve para defesa pessoal, por exemplo, né? Ele não é uma arte para luta, né? Mas sim uma arte para competição. Porque quando a gente assiste uma competição de judô, a gente vê muitas pessoas se agarrando e a luta acaba em um golpe, né? Basicamente é isso, a luta acaba em um golpe.
Mas o karatê, aliás, karatê não, mas a arte marcial Budo, ela foi formada a partir de três pilares, três artes marciais principais, por dizer assim, que era o karatê, o judô e o aikido. O aikido, dessas três artes marciais, se assim a gente pode chamar, foi o que mais se manteve como uma arte marcial, como arte de Budo. O judô ficou muito voltado para o esporte, principalmente depois de ganhar palco nas Olimpíadas, e o karatê, apesar de esportivo, ele se foca muito em questão de defesa pessoal e tudo mais, né? Ele não é só para competição. Um pouco, eu acredito que um pouco do que freou isso também foi a questão da difusão do Karate Kyokushin. O Karate Kyokushin ele veio com a proposta de ser uma luta, uma arte marcial ou uma luta de eficiência. O próprio nome Kyokushin significa aprimorar-se na verdade, pura verdade. Ele já se propõe a ser uma arte eficaz e que baseada na verdade e não em simulações de golpes, né? Então, se você dá um soco, você dá um soco de verdade. E aí o seu adversário ou o colega de treino ele vai ter que se defender de verdade ou absorver realmente aquele impacto do golpe. Enquanto no karatê, né, chamado de semicontato, cada toque marca-se o ponto para a luta e retoma. Essa forma de luta criou-se vícios e enfraqueceu um pouco a marcialidade e a defesa pessoal. Acontece que o Kyokushin, a partir do momento que se torna uma competição, vira lá um esporte de luta, normalmente como qualquer outro, cria-se vícios também. O Kyokushin, não tendo a possibilidade nas competições de soco no rosto, cria uma sequência acaba se criando uma forma de treinar em que as pessoas se viciam nesse tipo de luta. E acaba que se compromete a defesa pessoal e a marcialidade. Né? A marcialidade no sentido exatamente disso, né? De uma arte de combate. Então acaba que, seja o Kyokushin, seja o Karate de semi-contato, Shotokan, Shitoryu e por aí vai, está um pouco prejudicado nesse sentido desses vícios competitivos aí. E a marcialidade, quando eu digo agora, né, eu estou dizendo nesse sentido assim, de uma arte que funciona numa situação real. Quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando de arte de guerra. Okinawa era um local que não possuía armas, o Estado proibiu a utilização de armas, que era por uma forma de contenção da população, uma forma de inibir as rebeliões, e acaba que Okinawa, sendo um local pacífico, as pessoas não se degladiavam, vamos dizer assim. Só o Estado podia ter armas, e Okinawa também sendo um local muito pequeno, ninguém tinha tanto interesse assim em guerrear com Okinawa, apesar dos interesses de domínio na região ali, né? Então, a Okinawa estava sempre meio que suscetível a ser dominada por alguma outra nação, né? Como a China e o Japão. Depois acabou sendo mesmo, né? Okinawa agora faz parte do Japão, né? Então, Okinawa agora é terra japonesa.